Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos falar sobre desvio condicional aninhado ou desvio condicional encadeado em lógica de programação. Então, nas últimas videoaulas, nós falamos sobre o desvio condicional simples, que é aquele que utiliza a instrução C e que executa comandos ou instruções se as condições retornarem verdade. E vimos também o desvio condicional composto, também com a instrução C, que permite executar comandos quando as condições retornam verdade e também comandos quando as condições retornam falso. E nós vimos um exemplo de código que foi o cálculo da média de um aluno, exibindo a mensagem aprovado ou reprovado se a média dele era maior ou igual a 7. Então tínhamos uma condição e essa condição ela podia dar dois resultados, verdadeiro ou falso. Tá? Qual que é a ideia do desvio condicional aninhado? Eu vou utilizar o desvio condicional aninhado quando eu preciso verificar condições sucessivas. Tá? E uma das ações ela só vai ser executada se um conjunto anterior de ações for satisfeito. Como assim? Então imagine o nosso algoritmo do cálculo da média e da exibição de mensagem na tela. Aquele algoritmo ele permite que você exiba uma mensagem aprovado se a média do aluno for maior que 7 e reprovado se for menor. Só que nós temos um problema. Tá? Vamos supor que o aluno ele tenha a média final 6,99. De acordo com o nosso algoritmo, como a média dele é menor que 7, ele estará automaticamente reprovado. Mas isso não é justo. Com a média 6,99, ele esteve bem próximo de ser aprovado. Portanto, eu acredito que esse aluno mereça pelo menos participar de uma recuperação. Tá? Então, eu quero ajustar esse meu algoritmo para emitir não dois, mas três estados: aprovado, reprovado e recuperação. Só que a recuperação ela vai depender de uma segunda condição. Eu vou manter a condição inicial, ele só vai ser aprovado se a nota for maior ou igual a 7. Porém, eu vou criar uma segunda condição, uma condição sucessiva, que vai determinar se ele vai realmente ser reprovado ou se ele vai ter direito à recuperação. Essa condição sucessiva será, no nosso exemplo, a média maior ou igual a 5, mais precisamente entre 5 e 7. Tá? Então, se a média do aluno for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Acabou. Se estiver entre 5 e 7, ou 6,9999, ele está de recuperação e somente será reprovado se a média for abaixo de 5. Então veja que nós temos agora duas condições e não só uma. Nesse caso, como eu tenho que fazer dois testes lógicos, eu vou usar o desvio condicional aninhado. Então aqui a gente tem um fluxograma que mostra como é que funciona o desvio condicional aninhado. Então eu venho aqui pelo meu programa, testo a minha primeira condição. Minha primeira condição seria: a nota do aluno é maior ou igual a 7? Se for verdadeiro, sim, então eu executo as instruções para essa condição verdadeira e já saio do condicional. Agora, se essa primeira condição retornar falso, o que eu vou fazer? Eu vou testar a segunda condição. Então, a segunda condição eu só testo se a primeira retornar falso. Então, se a nota dele não for maior ou igual a 7, aí eu testo a segunda condição, que é a seguinte. Tá bom, então a nota dele não é maior ou igual a 7, mas é maior ou igual a 5 pelo menos? Então, esse é o meu segundo teste. Eu verifico se a nota dele é maior ou igual a 5. Se retornar verdadeiro, aí eu executo um outro conjunto de instruções e saio do condicional. Caso contrário, se for falso, eu executo um conjunto de instruções para a condição falsa e também saio do condicional. Tá? Então, essas condições aqui, esses testes lógicos, eles estão aninhados, porque um depende do outro para existir. Então, a condição 2 só é testada quando a condição 1 retorna falso. Se a condição 1 retornar verdadeira, eu executo as instruções e já saio do loop. Tá? Na prática, eu posso fazer o contrário também. Eu posso aninhar a condição 2 para o caso da condição 1 retornar verdadeiro. Se ela retornar verdadeira, executo outro teste. Tá? Então, dá para você fazer das duas formas, depende muito do que o seu algoritmo pede. Ok? Então, condição 1 retornou falso, testo a condição 2. Condição 2 retornou verdadeiro, executo um código, retornou falso, executo outro código. Ok? Então, aqui tem a sintaxe de uma função aninhada. Se
condição 1 for verdadeira, então instruções caso condição 1 retorne verdadeiro. Coloco aqui o meu conjunto de instruções. Você já sabe, podem ser várias instruções, não precisa ser só uma. Tá? Se não significa se a condição 1 retornar falso, o que eu faço? Eu entro de novo com outro condicional C, porque eu vou fazer um segundo teste lógico, é a minha segunda condição. Então, eu testo uma segunda condição. Por exemplo, a nota é maior ou igual a 5. Se for verdadeiro, então executo o conjunto de instruções aqui. Se não, se essa condição também for falsa, eu executo o próximo conjunto de instruções. Instruções caso condição 2 retorne falso. Fim C, finalizo um dos Cs. E fim C para finalizar o primeiro bloco, o bloco externo. Veja que eu tenho um bloco C aninhado, ou seja, dentro do outro bloco C, um bloco mais externo. É a condição mais geral, que é a primeira, e a mais específica, que é a segunda. Legal? Então, aqui um exemplo da média. Tá? Então, primeiro teste. Verifico se a média é maior ou igual a 7. Se for, está aprovado e acabou. Já saiu do meu condicional. Se não for, se retornou falso, aí eu faço o segundo teste. Ela é maior ou igual a 5? Se for, o cara está de recuperação. Caso contrário, se ela for menor que 5, está reprovado, e aí eu saio do meu loop. Tá? Uma dúvida comum que costuma ocorrer é a seguinte. Mas se eu estiver fazendo esse segundo teste aqui, média maior ou igual a 5. Se a média do cara for 9, ela é maior ou igual a 5. Ele vai ficar de recuperação, porque 9 é uma média para o cara ser aprovado. Veja, eu só vou cair nesse segundo teste caso o primeiro retorne falso. Então, se o primeiro retornou falso, eu já tenho certeza absoluta que a média dele não é maior ou igual a 7. Então, ela não pode ser 9. Ela vai ser algo menor do que 7. É por isso que eu faço o segundo teste. Se ela for 9, logo no primeiro teste que eu faço, a primeira condição já retorna verdadeira e eu já saio do condicional. Ok? Bom, vamos ver como é que isso funciona, então. Vamos criar esse algoritmo lá no Visual G. Então, o Visual G já está aberto aqui. E agora a gente vai criar um algoritmo que eu vou chamar de condicional aninhado. Condicional aninhado. Vamos declarar as variáveis. Eu vou fazer com duas notas só para ir mais rápido. Então, duas notas. Vou usar o tipo real agora. E a média do aluno, que eu vou usar como tipo real. Tá? Agora vamos aos comandos. Então, escreva L, né, para pular de linha. Digite a primeira nota. Leia N1. Então, armazena a primeira nota em N1. Depois, escreva. Digite a segunda nota. E armazena essa segunda nota na variável N2. Agora eu calculo a média. Que é a média? Média recebe N1 mais N2 dividido por 2, porque são duas notas. Já armazenei a média. Agora eu vou começar com os meus condicionais. Então, primeiro teste. Se média for maior ou igual a 7, o que vai acontecer? Então, se isso retornar verdadeiro, escreva aprovado. Beleza. Agora, se não significa se a média não for maior ou igual a 7, se o teste lógico retornar falso. O que eu faço? Eu aninho outra condição C. E faço outro teste. Se não ser média maior ou igual a 5 agora. Então, o que eu faço? Escreva L, né? Escreva recuperação. Nesse caso, o aluno estará de recuperação. Se a média for maior ou igual a 5. Deixa eu colocar um L aqui também. Beleza. Se não, veja que eu estou alinhando aqui. Escreva
Aí caso a média do cara não seja nem maior ou igual a 7, nem maior ou igual a 5, é menor do que 5, então o aluno está reprovado, infelizmente. E aí eu coloco um fim C, para finalizar esse primeiro bloco, esse bloco interno C, e outro fim C, para finalizar o bloco externo. Tá? E aí, fim algoritmo. Então, se a média for maior ou igual a 7, executo esse código, se retornar verdadeiro. Se não, se retornar falso, eu vou fazer esse outro bloco todo. Todo esse bloco de comandos corresponde ao senão da função externa. Portanto, se esse primeiro teste lógico retornar falso, eu vou ler esse código todo. E esse código, na verdade, é um outro condicional C, que faz outro teste. Verifica se a média é maior ou igual a 5. Se retornar verdadeiro, recuperação. Caso contrário, está reprovado. Vamos testar o código agora para ver o funcionamento. Algoritmo, executar. Digite a primeira nota. Então, a primeira nota, vamos supor que o cara tirou 8. Segunda nota, 9. Pronto, está aprovado. Tá? Você pode ver aqui na área de variáveis que a média ficou em 8,5. Então, ele foi aprovado porque 8,5 é maior ou igual a 7. Legal? Vamos executar de novo. Agora, eu vou utilizar um conjunto diferente de notas. A primeira nota foi 6 e a segunda foi 5. Recuperação. Veja que a média dele ficou em 5,5 entre 5 e 7. Tá? Então, o primeiro teste retornou falso, porque a média deu 5,5, mas o segundo teste retornou verdadeiro. Então, escreveu recuperação. Tá? Um último teste. Vamos colocar uma nota baixa agora. 2 e 3. Reprovado. Veja que a média dele ficou em 2,5. Então, o primeiro teste retornou falso. O segundo também retornou falso. Portanto, eu executei essa instrução aqui do senão. Essa instrução só é executada quando os dois testes lógicos aninhados, as duas condições, retornarem falso. Beleza? Então, tá aí. Bem simples utilizar a função condicional aninhado. E você pode ter vários níveis de aninhamento, né, quando você julgar necessários. Claro que quanto mais instruções C você for aninhando dentro das outras, vai ficando mais complicado, tá, para você gerenciar esse código. Mas, para nossa sorte, existem estruturas que permitem simplificar. Como a gente vai ver mais para frente, a estrutura caso, que permite simplificar o uso de várias instruções C, de condicionais C aninhados. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido como usar os condicionais aninhados. Aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube. Acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e curta a nossa página do Facebook Boson Treinamentos. Obrigado por assistir, pessoal, e até a próxima.